Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim trazendo informações sobre o mercado do boi. E quem vai estar nesse bate-papo aqui com a gente é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, Letícia. Olá a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Douglas, estamos aí no começo do mês, né? Geralmente a gente vê preços um pouco melhores, uma movimentação um pouco mais quentinha, né, para os mercados. Como é que está sendo para o boi nesse momento? Pois é, Letícia. Essa virada de mês de setembro para outubro foi uma virada de mês bem pressionada, né? Seja para o boi ou seja para a carne no atacado, a gente não viu alento, né? Algum momento de fôlego que houvesse algum respiro que desse uma atração para os preços aí subirem. O que a gente vê no atacado foi preços estáveis ou até ligeiramente menores quando a gente olha em relação às semanas anteriores. E pelo lado do boi também houve uma pressão negativa, né? Aqui em São Paulo, a nossa referência está em 292 à vista livre, mas boa parte dos preços de balcão giram ao redor de 290. Certo. E Douglas, a respeito das escalas de abate, né? Se a gente tem aí então esse mercado aí um pouco mais estável, mesmo na virada de mês, como é que estão aí os esquemas de escala? Bom, as escalas de abate tiveram um ligeiro encolhimento, né, nos últimos dias, de 7,2 para 6,5, mas como comentei, é ligeiro, né? Esse movimento não é suficiente para impor altas para o preço da arroba, né? Foi apenas um pequeno ajuste. Quando a gente olha, isso quando eu falo em São Paulo, né? E quando a gente olha para as demais praças pecuárias, principalmente para o norte, centro-oeste, né? Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará, as escalas estão até mais confortáveis, possivelmente que são regiões mais fortes de cria e as fêmeas que estão saindo, né, para essas ofertas acabam completando mais essas programações de abate e dão um maior conforto para a indústria local. E aí, com essa maior oferta, como que está a relação aqui sobre o mercado interno e como que está a relação de exportação? Bom, quando a gente olha para as exportações, agosto foi um mês satisfatório, a gente teve recorde de volume. Setembro também foi um mês muito bom, a gente teve um aumento de 8,6 em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Teve um aumento não só de volume, mas também de faturamento, então a exportação tem desempenhado um ponto bom. O que nós aqui da Radar Investimentos a gente já tem falado, já tem discutido isso com vocês há algum tempo, a nossa visão de antecipação, né, desse pico de volume importado da China, possivelmente está acontecendo agora, entre agosto e setembro, deve ter algum resquício em outubro, mas a nossa visão, outubro já deve começar a desacelerar, novembro e dezembro tende a ser menor também essa importação de carne bovina na China. E quando a gente olha para o mercado interno, como eu comentei antes, né, essa virada de mês de setembro para outubro não teve um ímpeto aí que puxassem os preços para cima, né? O mercado continua comportado, com pressão negativa no atacado, só que a gente tem Copa do Mundo, né? Tem uma rodada de auxílios que está bem vigorosa, rodando no final de 2022, e geralmente a gente tem os 13º salários, criação de empregos temporários também. Então, para 2022, essa relação de mercado externo e mercado interno, é necessário que o mercado interno faça uma lição de casa maior, né, ou até mais eficiente do que quando a gente olha em relação a 2019, 20 e 21, frente ao mercado externo. Com a China parando antes, nosso principal importador, o mercado interno vai ter que absorver um pouco mais dessa produção para manter os preços minimamente sustentados ou até um mercado equilibrado. Ou seja, no frigir dos ovos, se essa demanda interna, então, que se espera que absorva um pouco mais desses volumes não corresponder, a gente pode ter uma pressão de baixa a partir de outubro, novembro? A gente vê desde junho, julho, né, uma entre-safra, um cara de safra. Em nenhum momento a gente viu uma alta expressiva ou alguma escassez de bois que fizessem com que o mercado tivesse que pagar muito mais ou desse um repique para arroba. Então, possivelmente, a gente tem que ficar bem atento também a esse ímpeto e quanto o mercado interno vai absorver no final de 2022 para fazer essa relação de equilíbrio com o mercado externo. E Douglas, em relação a custos de produção, a gente vê agora uma temporada de algumas chuvas, né, em partes do país. Como é que está a questão de pastagens? Como que está a questão de alimentação concentrada? Como que está essa relação de troca aí para o pecuarista?
Infelizmente, quando a gente olha para a questão de custo, né, esse é um ponto bem sensível. É claro que cada um pecuarista tem a sua peculiaridade, né? Uns têm fábrica de ração, conseguem produzir o próprio alimento ou tem alguma parceria, outros precisam estar no mercado de spot buscar, mas o fato que a gente teve em 2022, principalmente em fevereiro e março, com a crise da Ucrânia com a Rússia, os preços de fertilizantes, os preços dos grãos tiveram repique, né? Então, a época em adquirir esses insumos foi uma época em que os preços estavam bem acima, e a época que a gente está vendendo esses animais terminados agora, os preços do boi gordo estão mais abaixo. Então, está bem sensível essa questão, né? É claro que a gente tenta conciliar, principalmente os nossos parceiros, nossos clientes, as proteções de preço. Acho que elas fazem sentido nesse momento, quando a gente vê uma distorção grande de preço ou um cenário adverso. Aí que as ferramentas da B3 fazem o seu papel correto, mas, infelizmente, a gente vê um cenário pressionado de custo para cima, né, quando a gente olha para aquele período, e um cenário pressionado para baixo de venda de animais terminados. Quando a gente olha para as pastagens, a gente está em plena entre-safra. Então, esse aumento de chuvas nesse momento, ele prejudica, né, a engorda dos animais, ou até reduz um pouco a engorda dos animais nesse momento. Então, as chuvas são prejudiciais para o confinamento, infelizmente. Certo, Douglas, muito obrigada pelas suas informações aqui para a gente no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando, né, os preços, como que está aí o andamento. E, claro, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço pela parceria, pela confiança, Letícia. Contem conosco aqui. Um forte abraço a todos. Até mais. Christian, por favor, coloca para a gente na tela, então, os preços aí do mercado do boi. Então aí, mercado do boi gordo na B3, contrato para novembro agora de 2022, uma leve queda de 0,33%, chegando a R$ 303,95 a arroba. No caso, para dezembro, a gente tem uma queda um pouquinho maior, de 0,55%, com o preço da arroba bovina chegando a R$ 305,60. Para janeiro, essa queda ela diminui um pouquinho, ela chega então numa redução de 0,31%, com a arroba bovina cotada então a R$ 305,55. E a referência para o CPEA do boi gordo aqui para o mercado paulista, né? Então a gente tem uma alta de 1,65%, cotação de R$ 294,90, um pouco aí em linha com o que o Douglas trouxe, com o valor aqui para o mercado paulista em torno de R$ 290, R$ 292 a arroba. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.